5 atitudes para você triplicar as suas reservas. É muito importante que quando você vai buscar, né, a jornada para triplicar reservas, para conseguir faturar, né, líquido, ter um salário acima de 10 mil reais, existe uma jornada para isso. Existem alguns pontos que você tem que ter atenção, porque nenhum plano ele sobrevive ao campo de batalha. E na live de hoje eu quero exatamente trazer sobre esses 5 pontos para que você anote, para que você entenda e possa estar aplicando aqui, né, que é o mais importante, que é o motor principal da tua hospedagem. Então a live de hoje, fica comigo, papel e caneta na mão. Você que está me assistindo no YouTube, deixa logo o seu like aqui no vídeo, que é super importante para que a plataforma entenda que é um tema relevante. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Então vamos lá, sem muitas delongas, deixa eu compartilhar minha tela aqui para a galera que está me vendo no YouTube ver aí. Então vamos lá. Eu queria falar para vocês do quão é importante, né? Essa live de hoje é exatamente sobre o seguinte tema: 5 atitudes para triplicar as suas reservas. Essa é o nosso tema central da nossa live de hoje. Deixar aqui organizadinho aqui, deixa eu aumentar até aqui para quem estiver chegando já saber qual é o tema da live. O tema da live é esse aí. E aí eu vou trazer para vocês aqui, eu vou escrevendo passo a passo. Então vamos comigo, papel e caneta na mão também. Vamos acompanhando aí para depois você, quando quiser ver suas anotações, vai ser super importante, beleza? Então, começando, qual é o primeiro ponto, Lagreca, que eu tenho que ter atenção? Vamos lá, primeira atitude que eu tenho que ter, Lagreca. Qual é a atitude que eu tenho que ter? Relacionado a mindset. Mindset nada mais é do que configuração mental. Você vai dizer, cara, que papo de coaching. Cara, não é papo de coaching, até porque eu não sou coaching, né? Eu jamais ia te trazer um papo de ensinar alguma coisa que eu não sou. Eu não sou coaching, eu sou especialista em triplicar reservas, sou especialista em vender. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter atenção, né, sobre essas 5 atitudes para triplicar reserva é em relação ao quê? A positividade. Você, cara, positividade? Por que positividade, Lagreca? Por que eu tenho que ter a positividade? O primeiro ponto é que quando você entra num segmento, né, independente do ramo que seja hotelaria, seja restaurante, seja confecção, seja venda, né, varejo, pouco importa o segmento que você esteja, um ponto muito importante é que você acredite no que você está fazendo. Porque se você acredita que não é possível, né, ter um salário de 10 mil reais, se você acredita que não é possível triplicar reservas, então realmente você está certo. Agora, se você acredita que tudo isso é possível, você também está certo. Então, o primeiro ponto, né, que a gente tem que ter atenção sobre isso, né, do pilar sobre mindset, é você ter positividade. É exatamente você acreditar que é possível atingir os resultados esperados. O que você espera. Então, se você acredita, você vai dizer, cara, é possível chegar lá. Então, esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto, dentro do mindset, né, dentro do pilar, como eu falei, são 5 pontos que eu vou trazer para vocês. Estou falando exatamente sobre o primeiro. Deixa eu ver o tempo aqui que eu estou no Instagram. 6h41. Segundo ponto, dentro do pilar de mindset, né, que é o pilar principal aqui, seria a parte da curiosidade. A curiosidade. Deixa eu baixar aqui mais um pouco. Seria a curiosidade. Por que a curiosidade? Porque o segmento que a gente vive, ele é muito dinâmico. Quem está na hotelaria há mais tempo, tá? Quem está na hotelaria há anos, que já é hoteleiro, que é dono de pousada, sabe do que eu estou falando. Mudou muito a forma de vender. Quem é anfitrião, não. Porque quem é anfitrião já começou com o Airbnb, sempre foi desse jeito. Então, quem é anfitrião não está muito ligado no que eu estou falando. Mas quem é hoteleiro, quem é dono de pousada, sabe que as coisas mudaram muito, a forma de vender. Antigamente, você recebia telefonema, as pessoas passavam na tua frente da tua porta, perguntavam preço. Hoje em dia, o hóspede só vai para se hospedar. Ele não faz pesquisa de preço, ele não fica entrando em hotéis, ligando para hotéis para saber como é que está a cotação. Óbvio que não, as coisas mudaram. Então, para isso, você tem que ter a curiosidade de aprender sobre as novas ferramentas, de aprender sobre os novos canais de venda. Por quê? Porque a coisa mudou. Ou seja, antigamente você não fazia força para vender, porque às vezes a oferta era baixa, né? A demanda era muito boa. Hoje as coisas mudaram. A oferta está altíssima em diversas regiões. Você vê aí que tem muito meio de hospedagem, muito mesmo. Mas, em compensação, a gente vê que são poucos que têm a curiosidade de aprender a sair daquela zona de conforto.
Cara, como é que eu faço para vender melhor nas plataformas? Como é que eu faço para ter um Instagram legal, um Instagram que engaja, que conecta com as pessoas? Como é que eu faço para me relacionar com o meu hóspede através de um WhatsApp, de uma lista de transmissão, de um e-mail? Então as coisas mudaram. Então essa curiosidade vai fazer você avançar um pouquinho mais do que os seus concorrentes. Entenda que a somatória desses 5 pontos que eu trouxe aqui na live é o que vai ser o responsável por você ter os seus resultados e triplicar as suas reservas e conseguir faturar mais de 10 mil reais. Porque é possível? É, desde que você entenda como que eu chego lá. Próximo ponto aqui, né, o próximo pilar que eu poderia trazer aqui para vocês, seria basicamente você identificar a oportunidade. Ou seja, eu tenho que estar preparado. Muitas vezes, eu sou interrogado, às vezes, até pela minha própria esposa, que faz assim, Felipe, eu vejo que você lê muito livro, você estuda muito. Mas qual o momento que você aplica? Tem muita coisa que eu li no passado que eu não apliquei e que eu aplico hoje. Teve muita coisa que eu aprendi há 2, 3 anos atrás, que no momento eu estava aprendendo, mas eu sabia que em algum momento eu ia utilizar aquilo, que aquilo era importante, e eu vim utilizar agora. Então, a oportunidade nada mais é do que você ter o preparo e você encontrar a oportunidade. Então, muitas vezes, o que é que eu quero dizer isso? Muitas vezes eu tenho anfitriões, alunos, por exemplo, que só utilizam o Airbnb. Só vende pelo Airbnb. Ele começou pelo Airbnb, o Airbnb intuitivo, ele entrou na plataforma da Booking, a plataforma da Booking, ele não conseguiu se identificar com o layout da plataforma, e aí ele ficou simplesmente na Booking. Na Booking não, no Airbnb, e deixou a Booking de lado. Qual é a oportunidade nisso? Como é que eu identifico a oportunidade? Eu tenho uma aluna chamada Gisele, né, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A Gisele, ela tem um flat chamado Flat Galileu. São 5 ou são 6 apartamentos que ela tem em Santa Maria. E quando a gente fez, ela fez a turma comigo, né, a gente bateu um papo, e aí a gente identificou o quê? Que na cidade dela, na Booking, só tinham hotéis e pousadas. Não tinham anfitriões dentro da Booking em Santa Maria. Não tinham anfitriões. E aí eu falei para ela, cara, isso pode ser uma oportunidade de você entrar aqui, você jogar sozinha nesse cenário, que não tem nenhum anfitrião, só vai ter você. Ou pode ser que a plataforma não tenha demanda para o seu tipo de hospedagem aí na sua cidade. Pode ser que a Booking, as pessoas que entram na Booking, só estão procurando por hotéis e pousadas. Eu disse, mas a gente não vai saber se testar. Mas como? Identificando a oportunidade. Eu disse, cara, não tem ninguém. Você já tem um conhecimento com a metodologia. Então, por que a gente não começa? Dito certo, ela entrou na plataforma no dia 15 de janeiro. Quando foi dia 30 de janeiro, ela teve 61 ou foram 63 reservas. Agora eu não me recordo. 61 ou 63 reservas só nesse período que ela entrou na Booking. Por quê? Porque ela enxergou a oportunidade, porque ela estava preparada por conta da metodologia. Ela sabia manusear, ela não teve medo. Então ela caiu, né, de cabeça, ela mergulhou, digamos assim, de cabeça e conseguiu, né, excelentes resultados. Em 15 dias você tem mais de 60 reservas, para quem só tem 5, 6 quartos, que tem um total aí, vamos dizer aí, de 120 diárias no mês, né? Se ela tiver 6 quartos, são 120 diárias. Né? São 120, não, 6 vezes 3, 18, né? Não, peraí, agora complicou, peraí. Eu sei, 5 vezes 3, 15, 150, 6 vezes 3, 18, tá certo. Então, para você ver, ela teve 60 diárias em 15 dias, por uma plataforma. Ou seja, ela enxergou uma oportunidade que muitas vezes a pessoa que não tem a curiosidade e não tem o preparo não enxerga e fica ali no muro, querendo, batendo, dando murro em ponta de faca, assim, o Airbnb não vende. Aí liga para o suporte, enche o saco do suporte, achando que a plataforma está lhe boicotando. E não está lhe boicotando. É porque a demanda está pouca. Então você com a oportunidade, você com preparo, você enxerga outros caminhos. Então, isso é importantíssimo. Eu coloquei aqui, ó. Então, identificar a oportunidade. Próximo ponto, que eu acho que eu julgo super importante também dentro desse pilar do mindset, que seria basicamente o foco. O foco é você ter clareza nas suas ações. A disciplina é a constância, mas eu vou chegar lá. Mas o foco é muito importante. Por quê? Você, como gestor de meio de hospedagem, você tem diversas atribuições. Você tem que fazer vendas, você tem que fazer o marketing, você tem que fazer o financeiro, você tem que fazer o operacional, você tem que controlar tudo o tempo inteiro. E aí, se você se atolar no trabalho, se você não tiver uma organização, que eu também vou falar um pouco mais adiante, você vai se perder diante da sua demanda. Você vai se perder. Então, o foco é você ter clareza em quais ações você tem que gastar energia, porque são ações estratégicas.
Dessa forma, quando você foca em ações estratégicas, você está sendo o quê? Produtivo e não ativo. Ativo é aquela pessoa que está o tempo inteiro em movimento. Ah, estou limpando, estou atendendo hóspede, estou mexendo em plataforma, eu estou indo no supermercado fazer compra. Então você está fazendo 1000 coisas. Você está se mantendo ativo. E você se manter produtivo é você focar nas ações que realmente trazem resultado. E aí tem um livro muito bom que eu recomendo, chama-se Essencialismo. Cara, esse livro aqui ele é muito bom, ele retrata muito do que eu estou falando. Essa live ela vem muito do livro, vem muito do que eu já li, né? Vem muito do repertório que eu já li. Esse aqui é o livro que eu chamo, deixa eu ver, as pessoas que estão me vendo no YouTube não estão vendo o livro. Esse aqui é o livro, tá, turma? Essencialismo. Tá aqui o livro. Para quem quiser dar um print, para quem quiser tirar uma cópia do livro, né, tirar um print aí para comprar. Esse livro é muito bom. Confesso para vocês que esse livro me ajudou muito, tá, na minha caminhada, porque antes de eu chegar aqui nessa parte educacional, eu fazia muita coisa. Eu estava fazendo gestão de hotéis e pousadas, eu estava querendo fazer anúncio pago, eu estava fazendo representação de software, eu estava ensinando, ou seja, eu estava querendo abrir um braço jurídico. Ou seja, não, vou ajudar as pessoas que são os meus alunos, eu vou criar um pacote que essa pessoa quiser uma assessoria jurídica, tiver que, né, se defender, sei lá, algo trabalhista, direito do consumidor, direito civil, que precisar eu vou criar. Então, assim, vou criar uma estrutura em torno disso, mas aí eu pensei, o meu foco está muito disperso. Eu estava basicamente como essa figura aqui, ó. Eu estava basicamente como essa figura, ou seja, gastando energia para todos os lados, eu estava indo para todos os lados, né? Vou colocar mais próximo aqui para a galera do Instagram ver. Ou seja, eu estava, né? Vamos dizer, fazendo analogia com você. Eu estava limpando o quarto, cuidando de Airbnb, cuidando de hóspede, cuidando de pagamento, cuidando do jardim, cuidando da piscina, fazendo 1000 coisas aqui. E aí eu via que eu só avançava muito pouco. E quando eu foquei em uma área, eu avancei muito, eu cresci muito. Então o foco, né, o essencialismo, ele é muito importante para você que quer triplicar reservas, porque não é todo mundo que triplica. Não é. Eu não vou dizer para você, todo mundo que entra na metodologia triplica. Mas por que não triplica? Porque as pessoas às vezes não têm foco. Porque o mapa, o passo a passo eu dou. Eu digo, aqui está o mapa. É assim que faz. Eu ensino a teoria, eu ensino a estratégia, eu mostro como implementa, e eu ainda faço a execução dentro de plataforma. Ou seja, a pessoa só não executa se ela não quiser. Aí não depende de mim, porque eu não vou pegar você na sua casa e bater, bora estudar. Não, eu faço a minha parte. Eu sou até presente até demais, porque eu sou um cara que sou comprador de curso, eu não tenho minha vergonha de dizer. Eu sou um cara que eu gasto meu dinheiro com conhecimento. Eu gasto, minha mulher faz, minha nossa, como é que tu compra um curso de 8 mil reais? Eu disse, porque isso aqui vai me trazer muito mais retorno lá na frente. Agora talvez ele não me traga, mas eu sei que lá na frente ele vai me trazer. E continuo. E eu sei que eu tô apontado na direção certa, eu não estou com pressa. Então, eu tenho foco, clareza do que eu preciso aprender, que vai me jogar para o próximo estágio, e você não pode ser diferente com isso, tá? Tem que ter foco. Então, a recomendação aqui, cadê, meu Deus, o meu mouse? A recomendação aqui vai... Agora foi que deu. Pronto. Foco aqui. Aqui. Deixa eu aumentar minha tela aqui para as pessoas que estão no YouTube e estão me vendo. Então, aqui eu vou uma recomendação, o livro Essencialismo. Tá? Turma, eu estou compartilhando tela com quem estiver lá no YouTube, tá? Tem uma galera que está me vendo no YouTube, quem quiser assistir também. Então, muita coisa vai aparecer na sua frente. Só que você tem que pensar quais são as coisas que você vai abraçar. Porque se você quiser abraçar tudo, vai dar errado, você não vai conseguir. Se você tem um imóvel, beleza. Mas quem é dono de hotel, dono de pousada, já não tem condições, já tem que delegar, já tem funcionário para isso. Mas para quem tem um apartamento, um flat, uma casa temporária, às vezes vai ter que fazer tudo. Mas vai chegar uma hora que ela vai ter que delegar. Se ela realmente resolver crescer, viver disso, ela vai chegar a um ponto que ela vai ter que ter foco e vai ter que delegar algumas funções. Outro ponto importantíssimo, tá? Que ponto é esse? Eu vou falar para vocês, seria você exterminar o pessimismo. Cara, em diversos momentos, acontece, né, de você pensar que tudo vai dar errado, principalmente na pandemia. E eu vou confessar para você que eu fui vítima disso. Na pandemia, né, quando eu abri minha primeira turma, a gente vai agora para a 12ª turma. Mas quando eu abri minha primeira turma, que foi exatamente na semana do lockdown,
eu pensei muitas vezes se eu ia continuar no segmento ou não, porque a gente ficou tão assustado, né? Cara, quando é que vai voltar o turismo? Esse negócio aí parecia um apocalipse, né? Parecia que as coisas iam acabar com tudo, que a gente ia ver zumbi andando e agora todo mundo trancafiado, né? Eu fiquei, acho que das primeiras semanas, eu não vou mentir, eu fiquei muito preocupado, fiquei muito paranoico. Eu disse, cara, quando é que vai voltar tudo de novo? Né? Então, esse pessimismo, ele me dominou durante muito tempo. E eu confesso para vocês que ele foi muito, digamos, cruel comigo, digamos assim, né? Porque não precisava eu ter todo esse pessimismo que eu estava tendo, né? Isso não era necessário, mas eu confesso para vocês que se você não dominar os seus pensamentos, o que é que vai acontecer? Eles vão tomar conta do seu dia a dia. Então, às vezes você está vivendo uma situação difícil, porque você tem um imóvel que está enfrentando uma baixa temporada, porque você tem um imóvel que está no litoral e está chovendo agora, está frio. Só que eu tenho que te falar o seguinte: o que você está passando hoje muitas vezes foi um erro, né, de, digamos, de um erro de organização, um erro de planejamento. Mas porque, talvez não vou dizer nem que foi um erro, talvez foi um desconhecimento que você não tinha sobre a matéria. Então, às vezes, você pode estar agora e dizer, cara, eu só estou com 10% de ocupação, com 20% de ocupação. Mas eu vou te dizer um ponto positivo. É possível corrigir isso, desse pessimismo que você está, que você, o negócio está ruim, estou conseguindo pagar minhas contas. Então, o primeiro ponto é que é possível você sair disso. E o segundo ponto é que um planejamento de uma hospedagem, ela é feita de forma anual. Você não planeja a sua hospedagem mês a mês. Então, você faz um planejamento anual de quanto que você precisa vender para atingir o quanto que você quer ganhar mês a mês, para você saber quanto de gordura um mês vai fazer para compensar o outro. Hospedagem é assim, né? Hospedagem é assim. Então, isso é importantíssimo, que você entenda que quando você está nesse segmento, você vai ver que um mês vai servir para cobrir o outro. É normal. É normal, por quê? Porque a gente não vende um produto feito um varejo, que está sempre vendo todo mês, feito celular, feito sapato, feito roupa. Não. Tem períodos, obviamente, que esses tipos de comércio, eles têm uma alta, sei lá, final do ano, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, tem uma crescente. Mas nós não temos isso. A gente tem essa crescente nos feriados, mas a gente tem muita sazonalidade. Muita. Então você vai ter que entender que um período, ele está conectado diretamente com outro período. Né? Ou seja, que você, às vezes, hoje está com 20%, mas se você tivesse planejado, você sabia que você teve 70% do mês passado e ficou uma gordura de 20%, 30% que era para cobrir esse mês. Só que às vezes a gente costuma pegar dinheiro extra e confundir com lucro. E isso é a coisa mais normal. Se o hoteleiro faz isso, que eu sei que faz, quem dirá o anfitrião, que é novo no segmento. Então, isso é um ponto. Extermine seu pessimismo, porque o que você está vivendo hoje não é para sempre. Vai passar, desde que você conheça uma metodologia, um passo a passo que te direcione para que você consiga, né, triplicar suas reservas e faturar mais de 10 mil reais. E, por fim, nesse último pilar aí que a gente vem, é a resiliência. Resiliência. Por que resiliência? Porque a resiliência é ao contrário de algo que, digamos, que é rígido, né? Algo que é bruto. As pessoas dizem, fulaninho é forte. Forte é uma coisa, resiliente é outra. Resiliente é aquela pessoa que apanha, aprende, né? Leva umas pancadas, digamos, se enverga, né? Digamos assim, se curva, mas ele se levanta muito mais forte porque ele aprendeu. E isso aconteceu comigo no período de pandemia. Que eu falei muitas vezes para minha mulher, cara, acho que eu vou voltar a advogar. Eu vou voltar para advocacia, eu vou voltar porque a advocacia não tem isso, e eu, cara, advogado é vendedor, então vou voltar a advogar, vou começar a estudar direito digital, todo mundo precisa de direito digital, eu comprei o livro de direito digital, comecei a ler, e eu fazia, não, cara, mas peraí, eu estou no mercado que eu acredito, eu estou no mercado que eu sei que eu posso ser o maior desse mercado, eu posso ser o maior player do mercado hoje, dentro da minha metodologia. Por quê? Porque os meus alunos têm resultado. Eu vi que tem até um comentário de um aluno aqui que passou aqui, ó. Botou aqui, ó, Pousada São Edmar. Adriano, meu amigo, que legal. Sou aluno do Lagreca, já estou colhendo frutos. Pô, que legal, cara. Obrigado aqui. Então, eu sei que o que eu ensino tem resultado, eu sei que o que eu ensino, né, modifica e o impacto na vida das pessoas, né? Impacto diretamente na hospedagem, que obviamente, por consequência, o impacto na vida de uma família. Então, eu falei, cara, eu vou continuar. Porque eu pensei, então, ou eu volto para a advocacia, né, desse cenário tão ruim que está o turismo, ou eu disse assim, eu vou trabalhar com vendas. Se eu sei vender, o que eu adoro vender. Se eu sei vender, eu posso ensinar outros segmentos a vender também. Eu me adapto facilmente. Mas se eu for para outro segmento, eu vou ser mais um peixe no meio de um aquário muito grande. É melhor ser um peixe grande no mercado pequeno,
porque eu sou um peixe grande, do que eu ser um peixe pequeno num aquário muito grande. Isso é a mesma coisa quando eu falo sobre posicionamento de hospedagem, né? Só fazendo uma analogia aqui. Quando eu falo de posicionamento de hospedagem, isso é algo também muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa quer ser tão genérica para atender o maior número de público que ela termina se tornando um peixe pequeno num mar muito grande. E às vezes, quando ela é mais nichada, eu sou focado nesse público, eu quero esse público, talvez nos primeiros meses seja um pouco mais difícil até ela se consolidar, mas quando ela ganhar o nome e virar referência naquele tipo de propriedade, daquele tipo de hospedagem, a pessoa passa a ser, né, o número 1 desse segmento, tá? Então, isso é importantíssimo, importantíssimo. Resiliência. E é um detalhe que eu acho que eu vou falar logo em seguida, né? Que é em relação... vou falar logo em seguida. Então, resiliência. Guarda esse ponto. Então, aqui estão os... Primeiro pilar, exatamente, do ponto de configuração mental. Positividade, curiosidade, identificar oportunidades, foco, exterminar pessimismo e resiliência. Essa é a parte da configuração mental. Vamos agora para a parte interesses, né? Digamos assim agora. Vamos para a parte aqui agora de... Deixa eu tirar aqui. Interesse / gostar de desafios. Turma do YouTube está acompanhando? Vocês gostam do formato desse tipo aí? Para ir acompanhando, que eu vou escrevendo. Eu estou testando, tá? Se não ficar bom, vocês me avisam, que aí eu só faço aula falando, tá? Quem está me vendo no YouTube, eu estou escrevendo. Olha aqui, ó, Chalé Morada. Também sou aluno do Lagreca e ele entrega muito. Pô, muito obrigado, viu? Eu não sei quem é a aluna, porque eu estou vendo só o nome da propriedade, mas muito obrigado, viu? Lembrando que hoje temos aula, hein? Hoje tem mentoria em grupo dos alunos, tá? Terça-feira hoje, às 19 horas, teremos a nossa mentoria. Vou sair daqui correndo, pegar minha filha na escola, deixar tudo pronto e eu volto para a mentoria. Mas vamos lá. Segundo ponto, que é importantíssimo, né, para você de atitude, para você triplicar reservas e conseguir faturar mais de 10 mil reais na sua hospedagem. Qual é o segundo ponto? É o que eu mais gosto. Gostar de aprender. Gostar de aprender. Por que gostar de aprender? Porque, cara, o mundo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Então, se você não gosta de aprender, se você está esperando que alguém vá lhe dar o peixe, você nunca vai prosperar nessa vida. Você vai simplesmente, ó, Leninha, Leninha da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, legal, que bom revê-la, obrigado, viu? Obrigado, que honra ter você por aqui. Então, gostar de aprender é um dos pontos importantíssimos. Por quê? Porque quando você gosta de aprender, você sabe que você vai estar sempre na vanguarda. E isso é um grande diferencial meu, se eu fosse ter que me comparar com os meus concorrentes. Se você presta atenção, eu sou o cara que eu estou sempre trazendo assuntos, sempre na vanguarda, eu estou sempre trazendo estratégias mais sofisticadas. Mas eu tive que paudar isso um pouco mais para o conteúdo pago. Por quê? Porque o conteúdo gratuito, eu estou lidando com pessoas que eu não sei qual é o nível de conhecimento. Se eu começo a trazer um conteúdo muito técnico, as pessoas começam a não gostar das minhas lives. Mas, cara, o conteúdo desse cara é muito técnico, é muito pesado. Mas não é um conteúdo técnico, é porque como a pessoa não tem o conhecimento, se eu chego com um conteúdo técnico logo de cara, acha chato. Então, se eu venho com um conteúdo, né, que é mais didático, como esse que eu estou trazendo, porque eu estou explicando quais são os pontos, as atitudes para você triplicar, e estou trazendo o que tem que ser feito, exemplificando cada um dos pontos, dá mais clareza do que eu estou falando, você, cara, agora entendi. Então, a gente vai se aprofundando em estágios, né? Então, isso é um ponto importantíssimo. Então, o gostar de aprender é sempre. Isso nunca vai parar. Por quê? Porque vai chegar um momento que, por exemplo, quem tem casa de temporada hoje, né, quem tem apartamento que atende grupos, por exemplo, são pessoas que hoje estão passando dificuldade em vender pela plataforma. Por quê? Porque grupos hoje, na maioria dos destinos, a maioria, não estou dizendo que são todos, mas a maioria dos destinos hoje tem uma baixa demanda para grupos. Geralmente 10% da região são pessoas que procuram, né, locais grandes para grupo. A grande maioria são casais, seguido de famílias. Aí a pessoa, muitas vezes, ela tá com essa dificuldade, mas fica ali batendo. Não, mas o Airbnb vai, aí liga para o Airbnb, fica enchendo o saco do suporte do Airbnb, fica enchendo o saco do suporte da Booking, porque acha que tem que melhorar, porque a plataforma está me sabotando, porque a plataforma, né, não está me mostrando, que antigamente eu vendia mais. Só que você tem que entender que às vezes a demanda caiu. E a plataforma não consegue suprir o tanto quanto você queria. E aí você faz o quê? Se você gosta de aprender, você exatamente começa a ganhar conhecimento para outros canais, que é uma das aulas que eu estou preparando, né? Logo de manhã eu estava preparando uma aula para os alunos, que eu estou com os alunos que estão passando por essa dificuldade. Então, eu já estou dando até spoiler aí, né? Para quem não é aluno, mas para quem é aluno e que está me assistindo,
eu estou preparando uma aula sobre novos canais de venda. O que é que a gente pode trabalhar? Quais são os canais? Existem vários canais que a gente pode trabalhar e eu estou separando eles para dar uma aula para vocês, principalmente quem está com dificuldade, né, para vender, né, pelas plataformas, porque a demanda está pouca. Então, quem tem, né, propriedades para grupo está enfrentando essa dificuldade. Então, gostar de aprender vai levar você para um próximo estágio. Outro ponto aqui também. Cadê meu mouse? Outro ponto aqui também. Deixa eu voltar aqui agora a minha tela. Outro ponto aqui também. Eu não sei, acho que às vezes o microfone. A galera do YouTube me escuta bem, né? A galera do YouTube está me escutando bem. Ninguém está reclamando. Outro ponto é você mover estrategicamente em um dia de bosta. O que é que eu quero dizer com isso, La Greca? Eu vou ser sincero para vocês ontem. Eu não sei, porque meus filhos estão doentes em casa, né? Então a gente não teve uma noite muito boa, né? Final de semana, pô, 2 crianças em casa doentes, então eu tô com alguma virose, né? Então diarreia, troca de fralda, tá chorando. Então, assim, quem tem criança pequena sabe, digamos um mini caos em casa, né? A gente tem um mini caos em casa. E aí eu confesso para vocês que ontem eu fiz 2 lives ontem e, cara, ontem eu não tava nos melhores dias. Mas eu ia fazer o quê? Eu ia dizer que hoje eu não vou dar live, não, me comprometi com isso. Então, naqueles dias que não são dias bons, você tem que continuar se mexendo. Você sabe que aquilo que você está fazendo, que o seu sucesso, que o triplicar reservas, não é um passo de mágica. É uma soma de boas atitudes que você tem. Você tem sempre boas atitudes, e essas boas atitudes vão fazer você triplicar reservas e faturar mais de 10 mil. É isso. É o conjunto, é a soma. Então, você mover-se estrategicamente está atrelado ao quê? A disciplina. Eu costumo dizer que disciplina, cara, é a mãe de todas as qualidades. Uma pessoa que é disciplinada, geralmente é uma pessoa que tem um nível muito mais alto, assim, um nível de felicidade, um nível de sucesso. Por quê? Porque quem é disciplinado sabe, né? Eita, aqui mexi. Quem é disciplinado sabe o que tem que ser feito, né? Quem é disciplinado, deixa eu corrigir aqui minha tela aqui. Cadê aqui? Bom, vou continuar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Pronto. Quem é disciplinado, a gente confia mais, porque você sabe que a pessoa vai entregar. Isso é muito importante. Disciplina é algo, por quê? Porque você tem que se mexer nos dias bons e nos dias ruins. Atrelada à disciplina é o quê? Constância. Porque você nunca vai ficar bom em algo que você não mexe. As pessoas fazem, a booking é muito difícil. A booking é muito complicada. Eu não sei fazer anúncio pago. Eu não consigo manter uma frequência de postagens no Instagram. Por quê? Porque você não é disciplinado. Porque você não tem a disciplina. São pequenas ações. Aí, boa, Leninha, boa. São pequenas ações todos os dias. É todos os dias. É o jogo daquilo ali que eu estou fazendo. Essa constância é o que vai fazer você progredir. Tá? Próximo ponto aqui. Você entender os sinais para avançar. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você já explorou todas as plataformas. Você já explorou, por exemplo, vou entrar aqui, o Airbnb, você já tem o anúncio bom na Booking, você já está trabalhando bem com o VRBO, você abriu um anúncio no Temporada Livre, você fez várias coisas. Só que aí você continua sem ter os resultados que espera. Você continua. E aí você faz o quê? Você continua com resultado ruim. Você continua sem progredir. Você faz, cara, tá ruim o negócio tá ruim. E aí? Isso aqui é importantíssimo. Entender os sinais que você precisa para você avançar. Ou seja, eu já extrapolei. Você tem que entender que as plataformas não possuem demanda ilimitada. Não é tipo assim, tem demanda o tempo inteiro, tá sobrando reserva o tempo todo. Não, não é. Ela tem a limitação dela também. Ela tem o volume de vendas que ela entrega. Ela não faz milagre. E se você estiver numa região que esteja extremamente concorrida, você tem que ter outras atitudes para que você consiga trazer as reservas que você espera. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. As pessoas ficam ali. Né? Então foi o que eu falei. O gostar de aprender, ele está muito atrelado a você ter essa disciplina de aprender, de implementar o que você está aprendendo. E ao mesmo tempo você começar a aprender, você vai começar a enxergar oportunidades. Que você vai dizer assim, cara, chegou o momento que eu tenho que avançar. As plataformas, se eu quero ter essa receita, se eu quero crescer, se eu quero ampliar o meu negócio, eu não posso só depender de plataforma. Aí já é um outro estágio de maturidade. Esse é um estágio que eu percebo que poucas pessoas chegam nele. Por quê? Porque dá trabalho. E quem chega nele, joga sozinho.
Quantos anfitriões? Sério mesmo, eu não vou nem dizer anfitrião, que anfitrião é menos ainda. Mas aqui para nós, deixa eu puxar minha tela para cá. Aqui para nós, vocês estão me assistindo. Quantas pessoas, podem comentar comigo no chat, quantas pessoas vocês conhecem que são donos de hotéis e pousadas? Que realmente produzem conteúdo, que tem anúncio, que são regulares no marketing? Quem que vocês conhecem? Quem que vocês conhecem? Não estou falando um hotel, uma pousada que contratou uma agência, não, porque aqui para nós, eu não tenho nada de falar de bom de agência, porque para mim a agência nada mais é do que uma produção em massa. Por quê? Porque se eles forem muito personalizados, eles não conseguem ter um volume grande de clientes. Então, assim, você tem que fazer o seu marketing, porque o marketing é o coração da sua empresa. Aí eu pergunto a vocês, quem que vocês conhecem, seja anfitrião, hoteleiro, dono de pousada, que tem um Instagram que movimenta muito, que posta muito, que anuncia, que bate o tempo inteiro? Quantos vocês conhecem? São pouquíssimos, para não dizer nenhum. São pouquíssimos, para não dizer nenhum. Mas por que isso? Porque a pessoa às vezes não tem o conhecimento, ela não enxerga o momento de avançar, e eu bato isso muito na tecla. Tanto é que, como eu falei, digo e repito, eu estou preparando uma aula para os meus alunos, só falando sobre outros canais. Por quê? Porque é um assunto de alunos que já estão mais preparados, que já têm um conhecimento maior de plataforma e estão precisando avançar. Aí agora eu vou preparar uma aula só para trazer para eles aqui, ó, vamos focar nisso, estou escrevendo ela, e acho que semana que vem eu faço essa aula para eles. Mas você entendeu aí o que é importante aí no segundo ponto. Terceiro ponto aqui para a gente continuar. Terceiro ponto, podríamos dizer que seria o equilíbrio. Aí você, cara, equilíbrio, Lagreca, que viagem é essa? Tá, hein? Conta aí para mim, que viagem é essa de equilíbrio? Deixa eu ajeitar aqui. Equilíbrio. Que viagem é essa, Lagreca, de equilíbrio? Né? É importantíssimo que você entenda que vendas, né, como diz o Flávio Augusto, né, que é o cara lá da Wiser, é o cara lá daquele time de futebol, o Orlando City, ele diz assim, vendas é uma combinação de 3 coisas. Ambição, porque se você hoje está na situação que você está, seja com muitas reservas ou com poucas reservas, é por conta da sua ambição. Se você quer vender muito, você tem que ter ambição. Se você não tem ambição, você não vende. Porque, cara, se você não tiver ambição, fome de vencer, quem que vai fazer isso para tu? Quem que vai fazer? Eu tenho fome de vencer. Há 7 anos atrás, eu cheguei em Natal, casado com a minha mulher, do zero. Começando do zero. Do zero. Do zero. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento para fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Então, eu fui adquirindo. São 7 anos lendo, estudando, lendo sem parar, estudando, lendo, aprendendo, executando, até chegar onde eu cheguei hoje. Só que deu muito trabalho. E não vou mentir para vocês. Teve muita lágrima no meio do caminho. Teve muita vontade de desistir. Teve muita coisa. Então, dentro desse crescimento, você que quer triplicar reservas, você que quer, né, ter mais de 10 mil de salário por mês, é possível? É possível. É simples? É simples. É fácil? Não. Mas é possível, desde que você tenha o quê? Tudo que eu acabei de falar aqui, os pontos que eu acabei de falar, além do que inteligência emocional, que, como eu falei, o Flávio Augusto diz aqui, ó, é muito importante. A ambição, a vontade, a fome de querer vencer, a técnica de vender, que é o que eu ensino, a técnica. A ambição você tem que ter, isso não compra. A técnica e a inteligência emocional. Por quê? Porque a gente vai lidar com altos e baixos, principalmente alta temporada e baixa temporada. Isso mexe com os ânimos. Tem coisa pior do que chegar boleto para pagar e você, cara, não tem esse dinheiro. Tem coisa pior. Tem coisa pior do que tu ver tua hospedagem, os dias passando, tua hospedagem vazia e sem entrar ninguém, tu contando com aquele dinheiro. É muito, digamos, angustiante. Qualquer provedor de família, seja pai, seja mãe, enfim, você que tem que se sustentar, é uma missão difícil. Então, o equilíbrio de quê? Qual é o ponto aqui, chave desse equilíbrio? É a gente falar exatamente sobre o quê? Sobre inteligência emocional. Cara, eu tenho que saber lidar. Por quê? Porque você vai ter que lidar com hóspedes, você vai ter desentendimentos, você vai ter desacordos comerciais, né? Então vai ter desacordo que pode ser que chegue até em via judicial. Você vai ter avaliações negativas. Você vai ter funcionários que vão te trair, que vão mentir para você, normal. Vai ter funcionário. E vão ter meses que as coisas não saem como previsto. E aí? Eu vou fazer o quê? Eu vou me desesperar ou eu vou correr atrás e entender o que é que eu posso fazer para melhorar? Porque isso é um dos pontos. Inteligência emocional. Muito da minha inteligência emocional, vou ser muito sincero para vocês, ela vem do estoicismo.
né? Ela vem da filosofia estoica. Se você não conhece, a filosofia estoica é muito bacana, né? Existe o Sêneca, existe o Marco Aurélio, e um dos pontos, né? Existem vários ensinamentos. Eu tenho até um livro muito legal aqui, ó, que eu ainda nem li, até comprei, mas eu não li ele ainda. Esse livro aqui, ó. Eu leio alguns autores, mas esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é muito bacana, eu já li muito resenha sobre ele, eu já vi muito podcast com esse livro aqui, e é um livro muito bacana, que é um livro que fala exatamente sobre quem está me vendo no YouTube e não está vendo a imagem inteira, né? Esse livro aqui, ó. 360 lições de sabedoria, perseverança e arte de viver. Por quê? Porque, cara, várias coisas vão acontecer no meio do caminho, né? Várias coisas vão acontecer no meio do caminho. E ter essa inteligência, né, de você ter a maturidade de dizer assim, eu vou focar no que eu controlo. O que eu não controlo, eu aceito. E aí eu podia dando um exemplo muito claro sobre a minha vida. Né? Eu tive a constatação ontem, eu nem falei isso, mas eu tive a constatação ontem de que eu estou com perda auditiva definitiva. Não tem como voltar. Eu já fiz a cirurgia, eu continuo com a audição abafada, isso me causou vários transtornos, né? Até desequilíbrio corporal, porque a audição mexe com isso. Me causou sensação de falta de ar, que é meio que uma crise de pânico, e eu tive que enfrentar tudo isso. Hoje eu não tenho mais nada disso. Hoje eu não tenho mais nada, por quê? Porque eu disse assim, o que eu não tenho controle eu entrego, mas o que eu controlo eu vou fazer. Então comecei a treinar como um atleta, comecei a meditar, comecei a me cuidar como se o meu corpo fosse o meu patrimônio, porque se eu não tiver apto para trabalhar, como é que eu vou dar aula? Então, a inteligência emocional para você lidar com todos esses pontos. Obviamente eu trouxe um caso específico da minha vida, mas na nossa vida existem vários pontos que se a gente não tiver essa inteligência, a gente não avança, né? E por fim, você ter respeito com o seu dinheiro. Cadê aqui meu mouse? Não tem que eu tenho live, tá? Respeito, respeitar o seu dinheiro. Por que respeitar o seu dinheiro, né? Porque você tem que ter o quê? Cuidado com a ruína, né? Cuidado com o risco da ruína. Outro detalhe, sei o quê? Cauteloso. Porque muitas vezes você vai dizer, cara, eu vou fazer isso, vai dar certo, vai dar super certo. E você que às vezes acha que vai implementar uma ação na sua hospedagem que vai bombar e no final das contas não dá resultado nenhum. E aí, você faz o quê? Sente e chora? Né? Você sente e chora? Então, isso é importantíssimo. Né? Então, isso é importantíssimo que você entenda que você tem que investir a ponto de que não lhe leve à falência. Então, erre pequeno. Você quer começar a fazer anúncios? Comece devagar. Vai anunciando devagarzinho, aos poucos. Vai colocando aos poucos. Vai ganhando confiança. Opa, coloquei R$100, tive um retorno de tanto. Agora eu vou colocar 150, 200, 300, 400. Eu vou subindo a escala à medida que eu vou me sentindo seguro. Por quê? Porque isso é um ponto que também não vai lhe desestabilizar, digamos, emocionalmente. Tá? Vamos para o quarto ponto. Estamos acabando, tá? Falta aí uns 15 minutinhos, a gente encerra a nossa live. O quarto ponto, La Greca. Senso de comunidade, são atitudes. Né? Comunidade. Por que senso de comunidade, La Greca? Vou botar aqui. Você precisa saber compartilhar desafios. Por que compartilhar os desafios? Por que é importante? Porque participar de grupos com pessoas que tenham o mesmo interesse ou objetivo. Quando você participa de um grupo assim, as chances de o negócio dar certo são muito maiores. Por quê? Quando você participa, né, de uma comunidade, seja você sendo da minha comunidade, os meus alunos, ou em outra comunidade, você se junta com pessoas que estão na mesma frequência que você e no mesmo grau de conhecimento. Porque o que acontece? Existem vários grupos do Facebook de aluguel de temporada, de hoteleiros, de vários outros nichos. Só que o grande problema ali, eu leio as mensagens, tá? Eu estou em alguns grupos desses, eu vou lendo a comunidade. E você vê que não existe um começo, um meio e um fim. Não existe. Não existe começo, meio e fim. Não existe. Por quê? Porque cada pergunta louca que entra lá, então as pessoas acham que estão se ajudando, mas no fundo, eu acho que, tipo assim, tem informações que estão desajustadas. Quando você tem uma comunidade, quando você está próximo de pessoas que têm o mesmo interesse que você, que têm a mesma estrutura que você, as suas chances de progredir, elas aumentam muito. Porque você está num ambiente que te ajuda. Não tem uma frase que diz assim, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Eu achava que isso era balela, mas não é.
Eu me lembro, se eu pegar minha vida 7 anos atrás, as pessoas que eu convivia, né, o grau de conhecimento que eu tinha para hoje, eu posso dizer para você que eu era um recém-nascido há 7 anos atrás. Eu não sabia de nada. Mas por que isso mudou? Óbvio que vontade de vencer, a ambição, que não tem nada a ver com ganância. Ganância é algo feio. Ambição é vontade de crescer, é vontade de ter uma vida melhor, de proporcionar uma vida melhor para sua família, para os seus parentes, enfim. Isso é uma ambição. Então eu não tinha essa ambição há 7 anos atrás, por diversas circunstâncias, não vem ao caso, mas quando eu desenvolvi isso, né, quando eu entendi, eu disse, cara, eu preciso me juntar com pessoas que me façam crescer. Então aí eu comecei, cara, trabalhei na Booking, que me enriqueceu demais de conhecimento. O que eu tive de lição de lá, o que eu aprendi, de tudo que eu estudo dos livros, a empresa faz exatamente, só que eu não entendia. Porque eu achava que aquilo era tipo assim, era invenção da empresa, e não é. Tá tudo nos livros. A forma como a gente lidava com os chefes, as reuniões, né? Os chefes, não, os líderes, né? A forma que a gente lidava com ele, as reuniões, os processos, os acompanhamentos, as divisões, tudo. Eu disse, porra, parece que eu tô lendo a Booking no livro. Vários livros que eu leio, esse cara parece que eu tô lendo a Booking. E eu ganhei uma bagagem muito grande nisso, mas a comunidade me ajudou. Por quê? Porque eu tinha colegas que eram muito mais experientes que eu, que eram muito melhores do que eu, e eu estava inserido nesse negócio, e eu disse, cara, eu preciso ser tão bom quanto eles. Então, o fato de eu viver naquele meio, aquilo me fez estudar cada vez mais para que eu não ficasse para trás. Então, foi aí que eu comecei a ter essa sede de estudar, foi aí que eu aprendi e desenvolvi a metodologia. Por quê? Porque eu estudava mais do que os outros. Porque eu tinha vontade de vencer, porque eu queria empreender de novo. Eu sabia que eu não ia conseguir ser funcionário há muito tempo, porque não é meu perfil. Não tem nada de errado com isso, com quem é funcionário. Mas eu queria crescer. Então, eu vivendo junto dessas pessoas, cara, eu cresci muito. Porque tem pessoas inteligentíssimas lá dentro, mas que talvez não tinham vocação para empreender. Então, eu próximo dessas pessoas, eu fui, aprendendo, sugando tudo que eles podiam me dar, sugando no bom sentido, né? Não explorando, mas sugando, tipo assim, absorvendo conhecimento próximo deles. Então, o ambiente vai ajudar você a prosperar. E, obviamente, que dentro disso, você também aprende o quê? Dentro desse segmento? Você aprende com o erro dos outros. Isso é muito importante também, isso é um outro detalhe que eu leio também nos livros, que muitas vezes iam ter erros que eu ia cometer, que eu não cometi, porque eu aprendi através da trajetória de outra pessoa. Eu aprendi com o erro de outras pessoas e consegui escapar de não cair nessa mesma armadilha. Aprendendo com os outros. Então, os livros, digamos assim, né? Os livros vão me ensinando. As pessoas vão me ensinando. Eu vou vendo do dia a dia. Então, na comunidade, as pessoas vão compartilhando as experiências, o que deu certo, o fracasso, vão trazendo. E vocês veem os depoimentos de quem triplicou, de quem não triplicou, vão entrevistando e a pessoa vai comentando. Cara, eu não sabia quem eu queria atender, eu não sabia me posicionar. Então, os erros das pessoas vão dizer, cara, eu não vou por esse mesmo caminho. Eu não vou aprender da forma mais dolorosa. Eu não vou perder tempo e não vou perder dinheiro. Eu vou aprender com o erro dos outros e vou implementar. E é isso que eu trago. O erro das pessoas foi exatamente o que me guiou também, tanto quanto os acertos, a lapidar a metodologia para você triplicar reservas e você conseguir o objetivo de faturar mais de 10 mil reais no seu meio de hospedagem, seja você anfitrião, hoteleiro ou dono de pousada. Então, e aprender com os erros dos outros nos economiza tempo e nos economiza dinheiro. E por fim, turma, a gente modelar, né? Vou botar aqui, modelar os melhores do mercado. Como assim, Lagreca? Cara, modelar não é copiar. Mas o princípio da modelagem, que isso eu tenho várias pessoas que eu modelo. Existem vários empreendedores hoje, né, que são de sucesso, que conseguiram atingir, né, empresas, né, que tiveram escalas, né, que conseguiram crescer, que abriram capital na bolsa. Eu me inspiro nesses caras, porque esses caras começaram do zero. É o que a gente chama, digamos, um termo técnico, são self-made. Não são herdeiros, foram caras que construíram o destino dele, que construíram a própria sorte. Então isso é muito importante, eu modelar, eu ver assim, cara, a gente sempre acha que, por exemplo, se você escutar a história do Guilherme Bechimol, que foi o cara que criou a XP, você vai ver que o cara veio do zero. O cara, numa salinha em Porto Alegre, o cara falido, o cara vendeu o carro, o cara correu atrás da própria sorte. Então, quando eu vejo um cara desse, eu falo, cara, é possível. Aí você vê o exemplo de outra pessoa, você vê o exemplo de outros empreendedores, você vê o exemplo do Flávio Augusto, você vê o exemplo de vários outros caras aí que eu acompanho, que eu vejo que os caras vieram do zero, e muitos deles, às vezes, vieram numa posição negativa, porque o cara não teve estudo, porque o cara não cresceu numa boa família. Não que isso seja uma condicionante para você ser o melhor ou o pior, mas, cara, você crescer num ambiente
que te ajuda a prosperar, é muito mais fácil do que você começar do zero. Você, cara, comecei sem estudo, comecei tendo que trabalhar para pagar meus estudos, e quantas pessoas não têm os estudos pagos pelos pais, etc. Então, o que eu quero dizer de modelar o do mercado é você dizer assim, cara, o que esses empreendedores fizeram para chegar onde eles estão? Esses meios de hospedagem que eu quero ser, que eu me inspiro em ser, seja um hotel, seja uma pousada, seja um anfitrião, o que é que eles fazem? Como é que eles se comportam? Né? Como que é o atendimento dele? Como que é as fotos? Como é que é a política? Como é que ele descreve? Como é que são as avaliações? Você já parou para ver assim, cara, eu vou modelar essa pessoa. Eu vou pegar, vou utilizar essa pessoa como meu exemplo. E isso existia muito claro dentro da empresa. Na época que eu trabalhava na Booking, tinham gerentes, tinham funcionários que eram o que a gente chamava de role model, ou seja, aquele cara que era para ser tipo assim, copiado, que é o cara que tem essa atitude, é o cara que tem, né, digamos assim, né, isso na época, mas o cara que tem toda a accountability. O que é accountability? Ele consegue mensurar todos os resultados que ele tem, ou seja, todas as ações que ele faz, ele sabe os resultados que deram, ele consegue ter uma leitura sobre isso para conseguir adotar estratégia melhor, para conseguir ter os melhores resultados, compartilhar isso com os colegas, está estudando, está se mantendo ativo, está sendo um cara que agrega na coletividade. Então, tudo isso são pontos que a empresa diz assim, vocês têm que modelar esse tipo de pessoa. É o role model. Então, mesma coisa, a gente modela outros gestores, tá? E, por fim, turma, o quinto e último ponto, não menos importante, seria a ação ou implementação. Como assim, Lagreca? Ação ou implementação? Preste atenção. De tudo que eu ensinei aqui para vocês, não adianta você ganhar o conhecimento e você não aplicar o que você aprendeu. Não adianta. Se você ganha o conhecimento, se você aprende tudo que eu me ensinei aqui, mas você não executa, se você não executar o que você está aprendendo aqui, isso vai se tornar o quê? Uma obesidade mental para você. Porque você ganhou o conhecimento, está lá dentro e está fazendo o quê? E teve uma coisa que minha mulher me lembrou que foi muito bom. Eu não vou dar nomes porque eu não vou expor as pessoas. Não posso fazer isso. Mas só para vocês entenderem. Eu tinha um líder na Booking. Que eu estudava muito. Depois da Booking, implementaram uma plataforma chamada Degree, né? D-E-G-R-E-E, Degree. Era uma plataforma que os cursos estavam lá dentro. Cada funcionário que fazia curso, a plataforma dava uma pontuação para a pessoa. Dava uma pontuação. Na plataforma, eu era o topo do ranking. Eu era o cara, eu era o funcionário Booking. Eu vou falar de Brasil e América Latina. Eu não vou falar da Europa porque não tem esses números, mas de Brasil e América Latina, que estava debaixo do mesmo guarda-chuva. Eu era o cara que mais tinha estudado o curso. Então, eu fiz vários cursos lá. Eu fiz a SEC Business School de Paris, aí fiz gerenciamento de demanda, gerenciamento de receita. Cara, fiz vários cursos lá. Fiz curso na Faculdade da Virgínia, né, de estratégia avançada, né, e fundamentos de estratégia. Eu fiz várias coisas. E eu saio até implementando, né, para quem tiver curiosidade depois e quiser ver isso, tá lá no meu LinkedIn. E o que eu quero dizer com isso? Que eu estudava muito. E aí teve um líder meu, né, que eu posso até chamar de chefe, o cara olhou para mim e falou assim, tu estuda tanto, eu não sei para quê. Porque tudo que tu estuda, tu não aplica. E aí dá vontade de dizer para ele assim, ó, olha agora se o que eu estudo não aplico. Tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, me fez chegar até aqui. E o cara me desdenhou valendo. Ele me desdenhou valendo. Ele olhou para mim que eu nunca mais me esqueço. Eu nunca mais me esqueço. Não vou dizer a você que eu tenho raiva da pessoa, mas criou uma mancha, criou uma marca, que o cara, eu achava que o cara botava a maior fé em mim, e aí eu estudava assim, para quê? Tu estuda tanto, mas tu não faz nada com o que tu estuda. Me dê 10 anos, me dê 10 anos que você vai ver onde é que eu vou chegar. Me dê 10 anos, e hoje eu estou aqui. O conhecimento que eu ganhei, hoje eu estou aqui, eu sei muito mais do que ele. Porque hoje eu toco o meu negócio, hoje eu estou independente, estou voando sozinho. Hoje eu não troco minhas horas. Hoje eu não troco minhas horas por conta do trabalho. Hoje eu estou voando sozinho, com os meus conhecimentos. E aí dá vontade de dizer para ele, e aí, tu não dissesse, né, que nem tem aquelas professoras, né, do jardim da infância da pessoa, assim, quando a pessoa acha que é, sei lá, quinta série, oitava série, assim, esse aí é vagabundo, esse aí não vai dar para nada. Eu nunca tive isso não, mas não tem pessoas que são assim. E depois assim, ó, avisa aquela professora, a Dona Maria, que eu não dei para nada, não, é eu que eu não dei para nada, né? Então o cara falou isso para mim. E isso me machucou muito, porque, tipo assim, eu no começo eu queria subir, depois que eu entendi que eu não ia conseguir subir de cargo, porque eu não tinha as atribuições que eles queriam, né? Eu não tinha o formato de empacotamento que eles queriam, porque eu sou um cara muito questionador. E, cara, quem quer crescer no mundo corporativo não pode ser questionador. Não pode questionar. Se ele já está sabendo, cara, eu não sei, deve estar, mas é como eu não tenho contato,
né? Como eu não tenho contato, eu não procuro saber, sabe? Mas deve saber, deve saber, deve saber. Então, assim, isso me marcou, né? Isso me machucou por um tempo e eu disse assim, cara, você vai ver. E aí eu estudo hoje. Então, você vê, cara, olha o que o Lagra que estuda de filosofia, né? Se eu pegar aqui, eu tenho livros aqui, né, que não tem nada a ver, às vezes, com hotelaria, né, mas que me fazem abrir a cabeça, que eu vou ler e que eu sei que vai aplicar. E vem aqui, ó, Ideias que Colam, 48 Leis do Poder. Esse aqui foi o que eu comecei a ler agora, do Robert Greene. Esse livro aqui dizem que é muito legal. Escutei muito falar sobre esse livro já há um tempo. Isso aqui é um livro muito grosso, né? Então, é um livro que tem que ter muita resiliência, que o linguajar dele também não é tão fácil de ler, então tem que ter bastante resiliência. Então, isso aqui é o que me fez chegar ao doutor. E dá vontade de dizer na cara dele, é que eu não posso falar o nome dele, mas vontade daria. Mas vamos lá, vamos esquecer isso e vamos avançar aqui para a gente encerrar a live, que eu tenho que buscar minha filha na escola agora, já estou em cima da hora. Vamos lá. Então, o quinto ponto de ação e implementação é a gente ter o quê? A execução. Mais vale um plano mediano, execução. Galera, deixa eu colocar aqui, ó. Execução. Mais vale um plano mediano, do que um super plano que não tem execução. Um plano mediano, com uma boa execução, com constância, com disciplina, com tudo que eu acabei de compartilhar aqui, não tem como dar errado. Se você tem fome de vencer, se você tem a técnica, se você tem inteligência emocional, se você está dentro do lugar certo para crescer, só não cresce quem não quer. Só não cresce quem não quer. Por isso que eu digo, quer crescer, quer triplicar reservas, tamo junto. Dia 6 de junho, eu vou abrir novas turmas, tá? Dia 6 de junho. Isso aqui faz parte da live de aquecimento. Então, galera que tá me vendo, tá no YouTube ou aqui no Instagram, tá gostando da live? Desce logo o dedinho no coração, que a gente já tá acabando. Eu quero saber quem curtiu minha live, tá? Desce o dedinho aqui no coração, por favor. Você que tá me vendo no YouTube, obviamente, deixe seu like e se inscreva no canal. Mas vamos aqui finalizar esse quinto e último ponto. Então, execução é muito importante, porque sem execução não tem melhora. Outro ponto, a empresa, né? Pode ser empresa ou pode ser eu presa, né? Eu presa, né? E é só você. Precisa de o quê? De uma organização. Por quê? O que é que uma organização faz? O que é que uma organização faz, turma? Gera processos. O que é processo, Lagreca? Processo nada mais é do que você detalhar todo o passo a passo que você faz dentro da sua empresa. Quando você recebe uma reserva, o que é que você faz? Entra em contato com o hóspede, agradece, manda as regras, pede o Pix, pede os dados do cartão, manda um link, é todo passo a passo. No momento da limpeza, o hóspede vai embora, tem um check-out, tem um checklist de check-out. Pô, qual é o checklist? Pô, tira o enxoval, coloca no cesto, veja se tem alguma lâmpada queimada, veja se tem algum ralo entupido, veja se a bacia, se a descarga está funcionando, o chuveiro está tudo bem. Existe todo um checklist. Por quê? Porque se a tua diarista faltar, se você é anfitrião, ou se a tua camareira no teu hotel, na tua pousada faltar, você consegue substituir isso simplesmente com um checklist. Tá aqui, ó, o checklist. Executa isso aqui. Então você ganha tempo, obviamente, através dos processos, né? Então fica mais fácil de você treinar outra pessoa, de você executar, você não fica microgerenciando, porque microgerenciamento não funciona. Obviamente que processos gera o quê? Gera um padrão, né? Ou seja, você tem um padrão de qualidade, e obviamente que isso aqui, né, vai gerar a qualidade. Gera um padrão, né, uma sequência do que é feito, e obviamente que isso gera a qualidade. Outro ponto também, né, dentro dessa pilar de ação de implementação, é sobre exatamente a parte de criatividade. A criatividade é o quê? É você sempre pensar em como fazer coisas antigas de forma nova. É isso a criatividade. Criatividade não é reinventar a roda. É tipo assim, o que é que a gente já faz hoje que poderia ser melhorado? Então, como é que eu descubro isso? Lendo avaliações dos meus concorrentes, lendo avaliações das pessoas que eu modelo, que eu me inspiro, para saber o que, é que eles fazem, o que, é que eu posso implementar, para ver se não me dá um estalo de dizer, cara, eu posso melhorar esse processo, vai ficar muito melhor, muito mais fácil, muito mais rápido de se executar. Esse é um ponto. Então, a criatividade, ela tem que estar acompanhada da inovação. Criatividade é o pensar, a inovação é a execução, é o fazer, tá? E por fim, turma, para a gente encerrar a live, mais uma recomendação de livro, um livro que eu adoro, que chama-se O Jogo Infinito. Eu sempre digo para vocês que uma partida de vôlei, uma partida de futebol, uma partida de basquete, ela tem começo, meio e fim, né, turma? Ela tem começo, meio e fim. Só que na vida real, não é todo lugar que tem começo, meio e fim, né? A vida real, pelo contrário, é um jogo infinito. Então, quanto mais você avança, quanto mais você cresce, você não pode parar de crescer. Porque se você parar de crescer, vai chegar alguém e vai ultrapassar você.
É assim, não tem mistério. Ou seja, quem hoje está no primeiro, se dormir no ponto, vai ser passado pelo segundo e vai cair nisso. Quantas empresas você já não viu? Quantos meios de hospedagem? Quantos hotéis gigantes, faraônicos, hotéis muito bons quebraram? Então, ou seja, esse é a minha última recomendação de hoje, né? O livro O Jogo Infinito, tá? Deixa eu botar aqui para as pessoas que estão me vendo no Instagram, no YouTube. Esse aqui é a minha última recomendação, O Jogo Infinito. Ou seja, é o jogo de 1% todo dia. Essa é a mentalidade que você utiliza para triplicar reservas e ter uma receita, ter um salário acima de 10 mil. Porque é possível. Eu ensino isso para os meus alunos, eu dou todo o passo a passo, eu dou todo o checklist, eu trago toda a estratégia, toda a teoria, toda a execução e ainda mostro na prática. Eu mostro tudo, tudo. A pessoa só diz, só se você diz, cara, eu não quero fazer. Faz por mim? Aí, cara, aí dificulta. Mas assim, eu ensino como é que faz, eu mostro como é que faz. Eu não só ensino, como eu mostro como faz. Então, pensa nisso aqui. Você precisa ser 1% melhor todo dia. Se você gostou da live, desce logo o likezinho aqui, curte logo aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Muito obrigado. Fui.